Olá, turma, bom dia! Como vocês estão? Animados? Então, a aula de hoje está bem legal, pois nós vamos revisitar um conteúdo que a gente já viu lá no primeiro semestre. Estão preparados? Você vai abrir o seu caderno do aluno na Spike, na disciplina de História, na página 219, aula 5. Cultura e Economia do Meio Rural. A gente já começa com um assunto pra lá de bom: festa junina. Vocês lembram das festas juninas? Você irá completar este mapa de ideias com o que você acha que não pode faltar numa festa junina. O que será? Pense aí. Tem muita coisa na festa junina, mas a gente só vai precisar que vocês coloquem 8, tá bom? A fogueira, comida, quadrilha. Pensem aí nas festas juninas da escola ou outras festas que vocês já tenham participado e conhecem e preencha aqui bem bonito o nosso mapa de ideias, tá bom? Aqui embaixo é interessante que vocês leiam estas perguntinhas para refletir um pouco sobre a relação do meio rural com as festas juninas, tá bom? Não precisa copiar as respostas, mas é muito importante vocês lerem e responderem, tá? Em seguida, vamos para a seção Praticando. Vamos conhecer alguns aspectos da cultura e da economia do meio rural? Leia o material que o professor vai distribuir e depois preencha o quadro a seguir. Vamos analisar? Então, gente, eu vou colocar no grupo lá o PDF, Cultura e Economia do Meio Rural. Vai falar um pouco sobre a importância do meio rural e as características das profissões, da organização do espaço, alimentos, transportes, tecnologia e comunicação. Vocês vão ler este material para então responder esta tabelinha na página 220, certo? Vamos analisar profissões do meio rural. Vocês não precisam escrever tudo que está lá, vocês vão apenas lembrar quais são as principais profissões do meio rural e vão escrever aqui, certo? Organização do espaço, também não precisa colocar tudo que está lá no material. Você vai resumir de uma forma bem simples: alimentos, como é produzido, para que é produzido ou para quem, transportes, tecnologias e comunicações. Está tudo lá no material, basta dar uma lida com bastante atenção. Passamos então para a página 221, retomando. Qual é a importância do meio rural para o país? Escreva uma breve composição sobre esse tema, abordando aspectos que você aprendeu nesta atividade. Não só nesta atividade, mas também nas atividades de História e Geografia que a gente viu lá no primeiro semestre, tá bom? A gente falou muito sobre esse assunto, sobre a diferença do espaço rural para o espaço urbano. Então, você vai escrever um pequeno texto sobre a importância do meio rural para o país. Por que o meio rural é importante, hein? O que é que vem dele? O que é que ele produz? Caprichem, beleza? Para concluirmos este bloco de história, vamos pensar em tudo que aprendemos. Marque seu desenvolvimento em cada um dos pontos a seguir. Gente, essa tabelinha aqui no final é uma autoavaliação. O que é uma autoavaliação? Você vai avaliar a si mesmo. O que você acha que você já consegue fazer ou que você ainda está aprendendo, tá bom? Você já consegue identificar grupos sociais que existem na sua cidade ou região? O que são os grupos sociais? São esses grupos que a gente estudou nas aulas anteriores. Os quilombolas, os indígenas. Aí você vai marcar uma das 3 opções. Ó. Você já consegue identificar esses grupos e você já sabe explicar sobre eles, então você vai marcar um X aqui ou pintar de verde ou de qualquer outra cor. Você apenas consegue identificar esses grupos, mas não consegue assim explicar. Então você marca essa segunda opção. Ou se você ainda não consegue identificar os grupos sociais, ainda está aprendendo ou precisa da ajuda de um colega, você vai marcar esta opção, certo? Identificar o meio urbano. Você já consegue identificar a cidade? Quais são as características? Você consegue explicar sobre isso? Se sim, marque a primeira opção. Se você já consegue identificar, mas não sabe explicar muito bem, marque a segunda opção. Ou se você ainda não consegue fazer isso sozinho, marque a terceira opção, beleza? Em seguida, temos identificar o meio rural,
E, por último, explicar as diferenças e semelhanças entre o meio rural e o meio urbano. Você já consegue fazer isso e explicar? Então, marca a primeira opção. Você consegue identificar essas diferenças apenas? Marque a segunda opção. Ou se você ainda não consegue fazer isso sozinho, marque ou pinte a terceira opção. Essa é a nossa atividade de história de hoje. Lembrando que está valendo nota parcial, então é muito importante que todos participem. Se precisarem de ajuda, podem me chamar, estarei à disposição. Um beijo e bons estudos. Até já!